A grande ilusão das palavras. Muitas vezes, as palavras mais sagradas da jornada espiritual são desfiguradas pelo mundo material. Quando ouvimos termos como dever e sacrifício, nossa mente humana imediatamente pensa em fardos pesados, obrigações frias, dor e perda. Mas, no caminho da alma, o significado dessas palavras se inverte completamente. O conteúdo que vamos refletir hoje é uma versão inspirada em uma série de palestras históricas proferidas por N. Besant, compiladas na obra As Leis do Caminho Espiritual. Nestas palestras, ela nos convida a decifrar as leis invisíveis que governam a evolução. O universo não opera por caprichos arbitrários. Se buscamos a consciência superior, precisamos primeiro decifrar as leis invisíveis que governam a evolução. O universo não opera por caprichos ou milagres arbitrários, ele se move através de leis imutáveis da natureza divina. E compreender essas leis é o que transforma o sofrimento humano em libertação espiritual. A primeira lei, da consciência superior. O despertar. Nossa jornada começa no despertar da consciência superior. Enquanto estamos identificados com a personalidade, com o corpo físico, com os desejos instintivos e com a mente concreta, vivemos sob a ilusão da separatividade. A natureza da matéria é reter, pegar para si e acumular. O eu inferior acredita que, para crescer, precisa possuir. Mas a nota do espírito é o oposto. O espírito sabe que tudo reside no ser uno e que o divino habita em todas as formas. Para que essa consciência superior desperte, o homem precisa tranquilizar seus sentidos, dominar suas paixões e iluminar a mente através do conhecimento. E o primeiro grande passo prático nessa direção é a compreensão de uma força cósmica chamada Dharma. 2. A segunda lei, do Dharma. A lei do dever e da retidão. O que é verdadeiramente o Dharma? Ele costuma ser traduzido simplesmente como dever, mas seu sentido oculto é muito mais profundo. O Dharma é a lei do crescimento adequado para cada ser, a tônica exata da nossa evolução atual. O Dharma não é um conjunto de regras rígidas e iguais para todos. Ele é estritamente individual. É a retidão possível e necessária para o estágio específico em que a sua alma se encontra hoje, moldada pelas capacidades que você já desenvolveu e pelo karma que você precisa resgatar. No emaranhado da vida diária, frequentemente enfrentamos um conflito de deveres. A nossa personalidade, o ego inferior, muitas vezes usa a máscara do dever para nos enganar e nos afastar do caminho real. Diante da dúvida, a nossa única luz é a voz sincera da nossa própria consciência. N. Besant nos traz um ensinamento reconfortante e severo: se você tentar agir com retidão e, por cegueira ou ignorância, cometer um erro, a dor resultante desse erro irá purificar a sua visão e servirá como uma lição necessária. Mas, se você silenciar a sua própria bússola interna por covardia moral,
seguindo cegamente o que os outros dizem ser o seu dever, você danificará o canal divino dentro de si. Trair a própria percepção da verdade é 1000 vezes mais injurioso para a alma do que errar tentando acertar. O Dharma nos ensina a agir com desapego, transformando a ação em um ato de retidão cósmica. 3. A terceira lei, do sacrifício. A lei da aspiração. Depois de aprender a agir pelo dever, a alma se depara com a última e mais incompreendida das leis, a lei do sacrifício. Para o homem comum, sacrificar-se é uma tragédia, uma perda dolorosa. Mas vamos resgatar a origem oculta desta palavra. Etimologicamente, a palavra sacrifício vem do latim sacrificium, que une os termos sacer, sagrado e facere, fazer. O seu real significado não tem nada a ver com perda, dor ou anulação, ou a ênfase está estritamente em tornar sagrado tudo aquilo que se faz como uma oferenda ao Supremo. Sob a ótica do espírito, o sacrifício deixa de ser uma renúncia forçada e se transmuta em aspiração pura. O espírito não sofre ao abrir mão da matéria, porque a própria natureza do espírito é doar-se. Ele não cresce retendo, ele se expande derramando-se. Na tradição esotérica, disse que o discípulo se aproxima do altar trazendo o combustível sacrificial em suas próprias mãos. Esse combustível é a sua própria natureza inferior, os seus orgulhos, os seus desejos egóicos e as suas ilusões de separatividade. Ele mesmo acende o fogo, não por autoflagelação, mas pelo desejo ardente e alegre de ver o efêmero queimar para que apenas o eterno permaneça. O que o mundo chama de a grande renúncia dos mestres e salvadores da humanidade não é um ato de tristeza crônica ou sofrimento. É, na verdade, a suprema e inabalável alegria. Quando a alma deixa de ser um canal isolado e egoísta, ela passa a pulsar e a viver em todas as formas do universo. O sacrifício é a transmutação final da dor em bem-aventurança, no momento em que descobrimos que oferecer tudo ao todo é a única forma de ser verdadeiramente livre. Conclusão. As leis do caminho espiritual nos convidam a dar um passo além da ilusão do mundo. Despertar a consciência superior, assumir com coragem o próprio Dharma e transformar cada pequena ação do cotidiano em uma aspiração sagrada. O que na sua vida hoje ainda parece um sacrifício doloroso? E como você pode começar a transformar isso em uma oferenda de amor ao Supremo?